Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante para a área da saúde. Você que não era da saúde, também fica até o final desse vídeo, porque acredito que ele vai ser de interesse seu. Ele é um assunto muito importante, principalmente para nós, todo mundo que usa Instagram, que fica vendo foto na internet. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou falar agora sobre antes e depois. Será que as fotos antes e depois elas realmente são necessárias ou elas realmente são produtivas? Então fica até o final desse vídeo comigo. Mas antes de assistir, por favor, compartilhe esse vídeo, manda para aquele seu amigo que adora marombar e ficar postando fotos assim. Eu era assim, eu era assim e fiquei assim, ó. Caraca, meu, como eu tô bro. Então manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que fica o dia todo na internet olhando foto da modelo tal, falando, nossa, eu queria ter esse corpo e eu não consigo, e etc e tal. Bom, e hoje o vídeo é importante. Eu queria dar um adendo aqui, que eu não fiz um comentário direto ao vídeo do Guto Galamba, aquele desgraçado dos 30 gordos versus um profissional, porque, cara, esse vídeo me entupeceu. Eu não consegui digerir o vídeo. E eu fiquei com preguiça. Confesso que foi tanta asneira que foi falada no vídeo, que se eu fosse fazer um vídeo só sobre criticar as questões desse vídeo do 30 gordos versus um especialista, com aspas, eu ia ficar 4 horas aqui e eu não ia conseguir terminar o vídeo. Então, por sanidade mental minha, eu não fiz, vocês me desculpem. Outro detalhe é que eu voltei a usar óculos para gravar. Quer dizer, eu nunca gravei com óculos, mas é porque do outro vídeo passado, a gravação ficou uma M. Eu não percebi que eu não estava focando em mim, e sim no objeto secundário que estava aqui. E a gravação ficou meio M. E eu falei, pô, isso, se eu tivesse usando óculos, eu teria visto isso. Então, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei. Bota aí nos comentários se você gosta de mim com óculos ou sem óculos. Então vamos lá. O que apareceu na internet? Apareceu uma menina que ela é nutricionista e que ela fez um comentário sobre antes e depois. O comentário foi o seguinte: infelizmente ela apagou o post. E eu queria muito esse post, porque é importante até mesmo para o Conselho Federal fazer alguma coisa. E eu acho que isso é falta de estudo. Tudo isso que a gente vê, essas críticas de antes e depois, é falta de estudo. E esse assunto de antes e depois, na minha época de graduação, há 15 anos atrás, ele já era repercutido e ninguém conseguia ter uma ideia concreta sobre isso. E eu só fui ter depois que eu comecei a estudar filosofia. Ou seja, e aí vai uma grande crítica à nossa formação de nutrição, que a gente é muito focado nas questões de saúde. Somos muito focados nas questões ligadas ao corpo. E aí, quando você entra numa questão social, ferra tudo. A gente não consegue falar. As questões sociais, a ciência social, ela não é uma linha reta, costurada, 2 mais 2 é igual a 4, e pega um problema X mais 2x, bota o X para um lado, 2 para o outro, e você consegue fazer uma eliminação de quem é X. Não. Às vezes o X, nas ciências sociais, o X vira Y, que vira Z, e depois vai virar delta. E você se confundiu tudo nessa história. Mas isso é importante entender, que as ciências sociais elas não têm uma linearidade. Então você precisa buscar principalmente as soluções de acordo com a sociedade e não propriamente dito com aquela matemática bonitinha, 2 mais 2 é igual a 4, né, que a gente tanto vê na nutrição também. Ou seja, se você comer de 3 em 3 horas, se você fizer isso, pegue sua tabela de Excel que o nutricionista te deu, come isso aqui e você vai conseguir fazer certo. Olha, eu te mandei uma tabela aqui, o que você tem que comer, tá no WhatsApp. Pega aqui, que você vai conseguir, come isso aqui direitinho, que você vai conseguir emagrecer. Não é assim que funciona 100% na prática. E por isso que é importante, mesmo você que não era da área da saúde, entender do que eu estou falando. Mas principalmente você que é da área da saúde, você precisa entender de ciências sociais.
para a gente entender sobre um simples conceito que é foto antes e depois. Então eu vou dar uma volta no planeta Terra para a gente conseguir entender por que eu acho uma abominação ficar fazendo fotos de antes e depois e por que fotos de antes e depois é um problema super atual. Qual é a contextualização disso? De novo, a nutricionista ela pegou e fez o seguinte post. Você sabia que, de acordo com o código de ética do nutricionista, é proibido postar foto de antes e depois? Ponto. Dito isso, qual agora é o seu pensamento sobre um nutricionista que posta foto antes e depois? Você contrataria esse profissional ou não contrataria? E aí começou uma cavalada. Quando alguém que não é da área da saúde não tem uma compreensão correta sobre as coisas, eu concordo, porque ninguém é obrigado a saber tudo, né? Pô, eu não sou... Quando eu fazia projeto de cozinha e eu falava sobre legislação com o arquiteto, a gente fazia vários debates, entendeu? E ele queria de um jeito, eu falava, desse jeito não vai dar certo. Aí ele falava, por que não vai dar certo? E eu explicava. A minha experiência diz que se você botar fogão assim e fogão assado, não vai dar certo. E aí ele, e a gente entrava nesse consenso, que às vezes perpassava as questões da legislação. Mas quando alguém da área da saúde pega e critica, é porque o negócio está grave e que ninguém está estudando isso direito. Então por isso que eu acho que é importante os CFN, o CRN e os da vida entrarem e começarem a fazer um trabalho mais massivo relacionado às ciências sociais, para a gente entender o contexto da sociedade que a gente vive. Porque você, nutricionista, vive numa sociedade e você trabalha com o corpo de uma pessoa que está diretamente linkada a uma sociedade. E a alimentação é social. Não adianta. A alimentação não é tabela de Excel. A gente usa até uma tabela de Excel para se valer de como que a gente vai emagrecer a pessoa, ou de como que a gente... Emagrecer não é o termo correto. De como que a gente vai alimentar essa pessoa corretamente. Principalmente quando é ligado ao alto rendimento. E eu vou falar que esse é um dos problemas, é o alto rendimento. De um certo modo, a gente está ligado a um conceito social. Então não adianta eu falar para a pessoa, coma nós todos os dias, que às vezes ela não tem dinheiro para comprar nós, às vezes ela não está em casa, às vezes ela não está afim de comer nós, e às vezes ela nem gosta de nós. Então são tantas costuras sociais que a gente precisa entender para colocar dentro de um contexto de uma dieta, para simplesmente falar, coma 30 gramas de nós por dia, que você vai ter, sei lá, o seu consumo de selênio adequado. Né? Nós não, o Castanha do Brasil, para ficar melhor. Então não necessariamente as coisas funcionam exatamente no papel como você quer. E isso só é explicado pela questão social. Por isso que eu acho importante. Então, a partir disso, eu vou ler aqui um relato de uma advogada que ela fez um relato contra as questões do antes e depois. Como advogada, abre aspas, abre parênteses, alguém que entende de regras, e aí que tá, olha só, antes e depois é ética. Então, ética não é uma questão de regra, é uma crítica da moral. Não vejo problemas em alguém violar a ética. Olha isso. Gente, o que é uma advogada falando que não vê problema em violar a ética? Mas ok. Quando a regra se mostra ultrapassada e não busca resguardar outros interesses maiores. Uma foto de antes e depois tem muita chance de converter alguém a se cuidar do que simplesmente alguém explicando. Contra fatos não há argumentos. Adoro essa frase. Essa frase elimina tudo. Contra fatos não há argumento. O avô da minha esposa morreu com 96 anos fumando todos os dias. Contra fatos não há argumentos. Porque ele não morreu de cigarro. Ele morreu, por incrível que pareça, por falência dos órgãos, porque ele estava muito velho. 90 não, desculpa, 100 anos. Porque ele morreu de falência dos órgãos. Então assim, ele não morreu de cigarro, ele morreu de velhice. Então, contra fatos não há argumentos. Cigarro não faz mal. E isso era usado muito. E sempre foi usado. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa frase, contra fatos não há argumentos. E atualmente mostrar um antes e depois me parece obrigação de alguém que entrega resultados. Aí de novo vou entrar na questão da nutrição baseada em resultados. Veja, a gente tinha uma nutrição baseada em evidências. Ok, agora a gente tem uma nutrição baseada em resultados. A gente precisa trazer resultados. E esse é um dos principais problemas que a gente tem na nutrição moderna. Além disso, temos o fator rede social, que além de impulsionar
o uso da imagem é relevante num contexto de que tudo se tornou muito visual. Não podemos negar o avanço social na forma de contratação. Então, sim, eu contrataria alguém que viola o código de ética da profissão, quando isso não ferir outros direitos. É completamente dissonante, né? Porque se você enfim, quando ferir outros direitos, causas constrangimento ou dano, desde que não seja direito do conselho. Aí a gente vê que é uma crítica direta ao conselho. Eu não quero falar questões de conselho, porque a gente vai entrar em questões políticas, que não vem ao fato aqui. Então, aqui eu chamo mais a responsabilidade do conselho para que nutricionistas, ao lerem essa frase, entendam o quão grave isso é. Porque, na boa, a quantidade de nutricionistas batendo palma para ela foi incrível. Na verdade, eu não quero fazer uma fala de constrangimento dela, porque, assim, é a interpretação que ela tem por meio de lei. Então ela está achando aqui que simplesmente a lei está obsoleta. É uma questão de ética. E a gente precisa entender o que é ética para você começar a criticar a própria ética. Veja, a ética é uma construção filosófica da moralidade, da moral. E o que é moral? Moral é um conjunto de pensamentos que vai reger um certo tempo numa sociedade. Então veja, vou dar o exemplo da escravidão. A escravidão, há alguns séculos atrás, era moralmente aceito. Ou seja, você pegar uma pessoa preta, raptá-la do seu país, jogá-la num navio, levar para quilômetros de distância do seu país, da sua origem, e botar para capinar cana, sem ganhar um centavo, era moralmente aceito. Agora, será que no campo da ética, ou seja, será que ele realmente estava sendo explorado ou não? Isso é ética. A ética ela vai interferir nos pensamentos de moral. E eu estou falando isso porque quando a gente fala em código de ética, a gente não está falando de código de moral. Então são coisas muito distintas que o nutricionista precisa saber. E eu acho que o advogado precisa obrigatoriamente saber. E quando a gente tem pessoas ligadas ao direito e pessoas ligadas à área da saúde que não sabem o que é ética, é porque a nossa ética está sendo mal desenvolvida nas nossas faculdades. Porque eu estudei e eu sei que na minha faculdade não teve uma boa... e olha que eu tive uma boa faculdade. Estudando na FRJ... E as questões de éticas eram muito bem desenvolvidas, mas mesmo assim acredito-se que tem também um problema de maturidade. Para você estudar ética, você precisa ter maturidade. E esse vídeo vai ser longo, eu achei que fosse curto, meu Deus do céu. Beber uma água aqui na minha garrafa, no meu copo reciclado. Sim, vou ler algumas assim de nutricionistas. Você me permite emoldurar o seu texto? Você representou mais os nutris do que o próprio conselho. Braba. E aí, é excelente colocação. Então, assim, é isso. O problema é que a própria categoria vive denunciando o colega, ao invés de fazer seu trabalho. E muitos, lúcida, caralho. Como é que alguém pode falar isso? E isso tudo é nutricionista. E aí isso me fez, assim, refletir. Deixa eu pegar aqui. Aí eu tenho uma colinha, tá? Que eu fiz um pequeno texto. Pra vocês verem aqui, ó. Eu faço texto, ó. Aqui, ó. Ó. Viu? Eu escrevo. Eu faço o roteiro. Apesar de alguns acharem que eu não faço. Ou mesmo acharem que eu sou prolixo. Dane-se quem acha isso. Aqui a gente tem um problema. A gente precisa entender que o conceito de dieta... na verdade, tem várias coisas aqui que a gente precisa entender para encaminhar, para conseguir compreender por que eu sou veemente contra antes e depois. E por que eu quero que pessoas que não são da área da saúde também assistam esse vídeo. Eu já falei várias vezes aqui sobre questões de gosto. Que gosto se discute sim. E se discute. Por que eu acho que gosto se discute? Primeiro porque gosto é um conjunto de situações. Como Bourdieu já falava, gosto é uma questão social. Então a gente tem dois tipos de gosto. Eu já falei de gosto 1000 vezes nesse canal aqui. Eu tenho vários vídeos sobre gosto. Como você melhorar o seu gosto através do paladar, como melhorar o seu paladar por meio do café, como você interpretar seu gosto direito. E eu vou deixar aqui para a gente entender. Mas esse é um vídeo sobre gosto também. E para você entender. Porque você precisa entender o que é o gosto para você
ir para a foto do antes e depois. Então, assim, Bourdieu já falava que existe uma questão ligada ao gosto social. O que é o gosto social? É a maneira como a sociedade vai mostrar certos conteúdos para as pessoas e que você vai naturalmente aceitar. Se você tem uma sociedade, muitas pessoas de olhos azuis, o azul de olho é naturalmente comum. Então, ele vai ser naturalmente aceitado. Isso é importante porque esse naturalmente aceitado vai fazer com que as pessoas internalizem essa aceitação. E isso vai fazer parte de um pensamento primal da questão do gostar. E aí a gente entra em dois conceitos de gosto. O gosto fisiológico e o gosto social. Eu gosto muito de colocar esses dois tipos de gosto, assim, essas duas inserções de gosto. Porque o gosto fisiológico é aquele que nós seres humanos temos. Por exemplo, nós temos papilas gustativas que vão perceber o sensor do açúcar. Então, naturalmente, para nós, o açúcar vai ser algo gostoso. Porque eu sinto o prazer, dá prazer comer açúcar. Vocês entenderam? Porque o cérebro vai falar isso. Isso é uma questão fisiológica. E, por exemplo, do gato. O gato, ele não possui receptores para açúcar. Ele só possui receptores para salgado e proteínas. Quando o gato vai comer alguma coisa, por exemplo, leite, ele vai sentir a proteína do leite. Ele vai achar gostoso e gordura também. Desculpa, gato também tem receptores para percepção de gordura. Então ele vai perceber a proteína do leite. E a proteína do leite vai ligar e falar: caraca, meu, que coisa gostosa. Já para nós seres humanos, quando você bebe leite, o que vai fazer com que a gente sinta o sabor do leite agradável vai ser ali o açúcar do leite. Então olha que coisa doida. Pra gente, fisiologicamente falando, o açúcar do leite vai ser o aceitável, pra gente ter uma característica de falar que aquilo é gostoso, e já pro gato vai ser a proteína. E aí a gente tem essa questão do gosto fisiológico. E eu quero falar do gosto social, porque, por exemplo, quando o leão acorda na savana, mudei pro leão, vocês entenderam que o negócio aqui é pá-tchupá. Então, quando o leão acorda na savana e ele fala, e ele acorda falando assim: porra, hoje eu queria comer um veado. Quando o leão acorda na savana falando assim: pô, eu queria comer um veado, essa frase ficou muito ruim. Ele tá tendo uma escolha social. Mas o leão não acorda da manhã falando assim: eu quero comer um veado. Eu vou comer o que tiver. Se tiver um veado, eu vou comer com mais prazer. Mas eu vou comer o que tiver na minha frente. Então entenderam que isso sim, existem escolhas nos animais. Se eu pegar uma manteiga e eu pegar, sei lá, um pão e botar na frente ele do gato, ele vai escolher a manteiga. Então isso é uma escolha baseada também no fisiológico. Eu estou tentando explicar essas questões do fisiológico para tentar depois entrar nesse assunto do antes e depois. E Bourdieu ele vai falar isso, que a gente tem o gosto fisiológico, mas principalmente a gente tem o gosto social, que ele vai fazer com que nós, seres humanos, acordamos de manhã falando assim: pô, eu queria comer pão de queijo. E não necessariamente é porque você gosta de pão de queijo, e sim porque você viu uma propaganda de pão de queijo na noite anterior e você dormiu pensando naquela propaganda e você acordou querendo comer pão de queijo. E isso é importante porque isso é feito também nas nossas questões corporais. Então, a escolha do gosto, ela também é vinculada à questão do corpo. Tanto é que hoje a gente tem uma profusão... Cachorros malditos. Então, hoje a gente tem uma profusão de gente colocando silicone, uma profusão de gente querendo ser magra e ao mesmo tempo bunduda, uma profusão de gente querendo agora fazer preenchimentos labiais para ficar assim. Então isso é o quê? Isso é o gosto? Todo mundo gosta de querer botar preenchimento labial? Não. Todo mundo é induzido. Então, de acordo com Bourdieu, existe uma indução social para que você goste daquilo. Sim, é isso. E eu não consigo explicar muito mais, porque senão o vídeo vai ter 4 horas.
Mas entenda que existe essa construção social, que é muito ligada, por acaso, pelas indústrias, porque quem ganha o dinheiro em preenchimento labial não é você, e sim a indústria lá está lá atacando toxina botulínica na tua cabeça e falando que aquilo é bonito. Você vai ficar com o lábio assim, oi, que lindo, oi, como eu tô linda. E eu não sei da onde que as pessoas conseguem achar isso lindo. Mas voltando, o antes e depois ele tem um problema, porque ele é uma foto estática, atemporal, ou seja, ele tem eu era assim, fiquei assim. E como é atemporal, ela perde ali o principal, que é o quê? O meio, tá? Como é que essa pessoa emagreceu? Como é que essa pessoa chegou nesse resultado? O meio eu não tenho. Eu tenho o antes e o depois. Ah, mas tem o tempo. Tem um tempo ali, né? Às vezes, maio de 2024, maio de 2025. Tem um tempo. Mas quando eu estou querendo falar que é atemporal, é porque você não mostra ali junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você só mostrou maio de outro maio. Então você ali tem uma foto estática, atemporal, que somente representa aqueles dois pontos, o A e o C. Você não vê o B. Então o que aconteceu nesse meio do caminho? Não mostra. Não mostra e não quer mostrar. Não quer mostrar porque a gente não sabe o que aconteceu. A foto ela se assemelha, né? O antes e depois ele se assemelha a muitas questões ligadas à compra de produto. Então, como a foto antes e depois ela é um movimento estático, ou seja, ela não mostra movimento, você não sabe o quanto que foi difícil aquela pessoa emagrecer. Aí a gente entra num pequeno problema, porque a foto ela está baseada no indivíduo, ou seja, tem ali, né, o Arnold Schwarzenegger quando era sem malhar e o Arnold Schwarzenegger depois de malhar. Você está vendo uma foto de uma pessoa, mas essa pessoa é um indivíduo. Esse indivíduo possui uma individualidade. Quando a gente pega uma foto de antes e depois, ela quebra essas questões da individualidade. Ou seja, cada pessoa tem um corpo. Eu tenho um corpo, você tem um corpo, minha mãe tinha um corpo e todo mundo tem um corpo que é diferente. É diferente e possui, apesar de fisiologicamente sermos iguais, possuímos problemas diferentes que vão características da gente. Eu tenho colesterol extremamente controlado. Tudo bem que eu não também como muita gordura saturada, mas a minha sogra, que é um palito de 40 quilos, é um passarinho, a família dela inteira tem problema de colesterol e ela não come nada, porque ela é pequenininha, ela é magrinha, ela também não come muito, ela sempre foi assim e o colesterol dela sempre foi familiar. Questões de colesterol familiar, onde você, mesmo que você não coma nada, você tem um colesterol alto, uma produção própria de colesterol alto. Isso mostra o quê? Como é que nós somos individualizados nos nossos problemas. Ou seja, eu não tenho colesterol, problema de colesterol, e ela tem. Mas só que o antes e depois é vendido para todo mundo. Ou seja, fica igual o Arnold, antes e depois. Só que não necessariamente eu tenho as condições nem fisiológicas e sociais para conseguir chegar no que o Arnold conseguiu chegar. Esse é o ponto. Então, apesar de todas as dietas serem feitas de forma individualizadas, né? Toda dieta é individualizada para uma pessoa. Quando você vê essa foto de anos depois, ela quebra essa individualidade. Porque você olha aquela pessoa, você fala assim, pô, eu quero ficar, né, como ele ficou. Porque é isso que está sendo oferecido. E aí a gente entra num problema de que essa foto de antes e depois, ela acaba virando um produto. E o que é um produto? É isso aqui, ó. É um celular. Ou seja, eu tenho um celular e eu garanto que esse celular seja igual para todo desgraçado que tem o dinheiro para comprar esse celular. Então, isso é um produto. Quando a gente garante que tudo é igual, você vai fazer uma coisa chamada garantia. A garantia ela vai formar o quê? Que você está comprando um produto que ele tenha uma especificação igual. E se não tiver, você pode voltar aqui na loja e trocar, porque ele tem garantia. E aí eu quero entrar num problema de que a nutrição ela não te dá garantia de nada. Assim como a psicologia também não te dá garantia de nada. Quando você entra no consultório de nutricionista,
Você não tem garantia de absolutamente nada. Eu não posso te dar garantia. Aliás, é muita ousadia do nutricionista que dê garantia para alguém. Porque essa garantia, ela não pode ser dada. Você não tem como dar. Como é que você vai garantir que a pessoa pegou aquela tabela que você fez e vai comer? Não tem como. Você não sabe do problema da pessoa. Às vezes a pessoa passou o dia inteiro trabalhando, dobrando e não conseguiu comer adequadamente. Então além disso, tem os problemas de transtornos envolvidos. Além das questões sociais que envolvem dinheiro, às vezes você está numa maré muito baixa e você não está conseguindo comprar comida de qualidade, então você tem que consumir um monte de comida porcaria industrializada que vai problematizar a sua saúde. Então isso tudo está colocado no mesmo bojo de produto, o qual na nutrição você não tem garantia nenhuma de que a pessoa ela vai conseguir necessariamente emagrecer. Não vai, porque a dieta ela depende do paciente e não do profissional. Nós somos apenas um alicerce para que essa dieta funcione. Eu sou um alicerce para que você compreenda os seus problemas e não o contrário. Eu não vou te dar a solução, porque quem dá a solução é médico. Você vai no médico e fala: doutor, tô com dor de cabeça. Aí ele fala: ô, você tá com dor de cabeça? Toma aqui, ó, pílulazinha, toma aqui. E aí você pega Glupt e fala: nossa, minha dor de cabeça passou. Então assim, soluções são alopáticas. A nutrição, ela não é alopática. Ela é prevenção. A nutrição, ela não tem esse foco alopático, porque não tem como. A gente vai trabalhar com o indivíduo para ele entender os seus problemas e consumir. Agora, eu não garanto curar ninguém. Por isso que nutrição e psicologia não curam pessoas, porque a gente trabalha principalmente com questões sociais, ali com questões comportamentais ligadas à comida. Por isso que não existe cura gay. Mas vamos voltar ao assunto. Entendeu? Não existe cura gay porque você está ali falando de uma questão comportamental. Não tem cura para uma questão comportamental. Voltando a essa questão, esse paralelo à cura gay, na nutrição a gente não cura ninguém. A gente faz com que a pessoa entenda seus problemas. E a partir disso, ela compreenda que se ela comer todo dia churrasco no almoço, essa pessoa vai ter colesterol elevado. Vocês entenderam que eu não curei? Ela mesmo que compreendeu o seu problema? Ou então, que ela tem que compreender que se não beber água, não vai fazer cocô direito. Agora, eu não curei. A pessoa compreendeu que ela tinha que beber água. Então, na verdade, eu sou mais um vínculo para entender, da compreensão da pessoa para entender os seus problemas. Isso é muito importante para falar das questões de fotos antes e depois. Porque a foto antes e depois, como eu falei, ela é vinculada a produto. É como se você entrasse dentro de um restaurante e olhasse lá, né, o Arnold e falasse assim: pô, quero ficar igual esse cara aqui, ó. Entendeu? Quero ficar igual esse cara aqui. Quanto é que é? Esse cara aqui. E esse cara aqui, ó, vai ter que ter alguns sucos, suco verde, né, injetável, suco verde injetável. E você está comprando o Arnold. Não é assim que funciona, porque não necessariamente você tem as questões sociais que envolvem o Arnold, mas o antes e depois ele tem essa característica. É uma característica produto. E o produto ele tem muito a ver com questões ligadas à eficiência. E aí a gente vai entrar em outras questões aqui que eu vou falar da questão da eficiência. Hoje a nutrição ela é muito mais baseada em eficiência. Tudo por causa desse modelo que a gente tem. É um modelo antigo, mas que as pessoas precisam ter eficiência. Eficiência em tudo. Então você trocou o bife pela proteína. Você trocou o leite e virou whey. Isso declara eficiência, porque você começa a colocar matemática, números. E números são sempre muito eficientes. E a nutrição ela é baseada em eficiência. Quer dizer, não deveria, mas hoje ela é. E aí eu vou botar um conceito novamente de Lipovetsky aqui, que eu já falei algumas vezes dele, que é no conceito do agorismo, que são as pessoas que desejam tudo. As pessoas não. A sociedade hoje deseja tudo para agora. Ou seja, tudo que a gente quer para agora, nesse momento. Eu não quero envelhecer, eu quero ficar nova
para agora. E o Lipovetsky chama isso de agorismo. E eu digo que a gente tem a nutrição agorista, que é a nutrição baseada em produtividade. Que, ou seja, eu emagreci essa pessoa em 1 ano. Olha aqui, essa pessoa escabrosa aqui, que tinha 200 e tantos quilos, em 1 ano ela passou a ser isso. Então, isso ganha um grau de eficiência. Quando eu chego e falo 500 pacientes tratados, eu estou falando da minha eficiência. Então, eu estou falando que eu estou me baseando em dados de eficiência para falar assim, o quão eficiente eu sou. Mas eu não sou uma máquina, eu sou simplesmente a pessoa que lido com outras pessoas. Então a eficiência está feita de forma ali capitalista para te capitalizar. Para falar assim, olha, eu tenho eficiência. Então, quando a gente vê foto de antes e depois na internet, necessariamente a gente está querendo dizer que são as questões de eficiência de produtos. E o que na verdade não tem. Quem te garante que você vai emagrecer? Ninguém. Ninguém te garante, mas a foto garante. Ou seja, você tem uma foto linda ali, né? Tchurum. Vou botar aqui a foto. Tchurum. De uma pessoa, e aí vai botar outra foto aqui, ó. Tchurum. Então você era assim e ficou assim. Ó. Essa eficiência que é complicada, porque você está comprando um produto ilusório que não existe e não tem condições mesmo de existir. E o que vai acontecer? Frustra. Frustra porque quem compra um produto exige que ele seja das especificações que você deseja do produto. Mas você não está comprando um produto, você está contratando um profissional que te ajude a resolver seus problemas. Então, olha a diferença de colocação. Por isso que o antes e depois ele é um pensamento de ética. E não um pensamento de que, porque a gente está no mundo de digital, que as pessoas postam fotos e não sei o quê. Não, cara. É muito mais uma questão ligada à saúde mental, ligada a questões de ética, do que propriamente dito achar isso cringe ou qualquer outro do gênero. O antes e o depois ele ficou muito famoso com os processos estéticos. E eu acredito, apesar de não ter lido estudos, apesar de não ter procurado estudos sobre isso, eu tenho 100% de certeza que o antes e depois ele ficou muito famoso depois que começaram a vir procedimentos estéticos. Depois que procedimentos estéticos ficaram mais famosos. Por quê? A ideia do procedimento estético, você compra um produto. Então eu estou comprando um nariz, né? Tá ligado? Meu nariz, ó, aqui assim. Então eu não quero meu nariz assim. Eu quero ter nariz de grego, assim, ó, retinho, de grego, porque eu tenho desejo por ser um deus grego, então quero ter um nariz de grego. E aí eu chego no médico e falo, eu quero ter um nariz de grego, o cara pega, serra o nariz, serra a minha cabeça, bota pele para a cabeça ao contrário, bota. E aí eu olho, e aí ele pega e mostra no computador, você vai ficar assim. Aí eu, caralho, meu. E faz, a gente acorda, né? Você assina lá um atestado que você pode morrer, mas foda-se. Isso ainda, o importante é ficar bonito, morto, mas bonito. E aí ele faz. E aí você pega no final e fala, nossa, fiquei com o nariz que eu queria. Então a foto do antes e depois, ela é muito usada em procedimento estético, para você literalmente botar na cabeça do consumidor que você consegue fazer. Só que na nutrição, isso perde o sentido, além de virar essa bizarrice que eu estou falando desde então. Que a gente não está ali a gente não está ali vendendo produto, a gente está tratando pessoas. Então vou voltar aqui, que assim, o profissional que usa esse antes e depois e acha que está sendo ético, é uma grande falácia, porque você está usando desse pensamento de produtividade, desse pensamento de capitalismo estético, para ludibriar as pessoas a acharem que elas estão comprando um produto, que é na verdade um sonho, a sua expertise para tratar a pessoa. E isso é ético. Então você que se utiliza de antes e depois, você não está sendo ético justamente por conta disso. Ele coloca todas as diferenças de problemas corporais no mesmo bojo. Ou seja, o meu problema corporal, dane-se, porque eu quero chegar naquela estética ali desejada. A mulher que está com a bunda no XYZ
que tá com barriga de tanque, que quer a barriga de tanquinho, dane-se se ela tem condições sociais, como é que é a característica corporal dela, dane-se tudo. Porque você olha aquela foto ali e você quer comprar aquele produto. Eu vou fechar essa história, que é o seguinte: essas questões de ética não são velhas, elas são novas e são atualíssimas pra caramba. Porque a internet, o que ela faz de melhor é destruir as pessoas. O que a internet faz de melhor é fazer com que você olhe uma coisa e você deseje aquilo. Porque é isso que a foto faz, ela cria desejos. E ao mesmo tempo que ela cria desejos, ela cria muita frustração, porque ela não dá condições, principalmente condições sociais, para compreender se você tem. Na verdade, na maioria das vezes, você não tem. É aquela famosa história, né? Na internet todo mundo é feliz. Na internet todo mundo sorri. E ninguém, na verdade, tem problemas. Então você não vê problemas, você acaba comprando uma falácia. Então sim, é atual pra caramba. E todas as questões corporais que eu falo, essas questões de visualização, elas são um grande problema hoje de transtornos alimentares, principalmente ligados ao corpo. Então é isso. Se você ficou até o final desse vídeo incrível, maravilhoso, onde eu falo que antes e depois, na verdade, é um problema atual pra caramba, curta, compartilha esse vídeo, manda para aquele seu amigo, manda para o CRN, manda para o CFN. Você, nutricionista, pelo amor de Deus, estude ética. Não é bobagem, não é brincadeira, não é o conselho não quer te comer, o conselho não quer te ferrar. Não é isso, é uma parada muito mais séria que isso. E você que olha fotos antes e depois, você que não é da área da saúde, mas fotos olha de antes e depois, você está sendo enganado. Porque o profissional que faz isso, ele não é um profissional capacitado para entender dos problemas sociais. Ele só está querendo ali te engolir uma tabela de Excel para você comer e dane-se o seu problema, que é a nutrição baseada em resultados. Independente do que aconteceu com você, você ficou magra, dane-se. Ferrei minha saúde, dane-se. Você tá magra, o importante é isso. E aí que aí eu vou entrar no outro vídeo do Guto, que eu não quero entrar agora, esse vídeo desgraçado do 30 gordos. Mas é basicamente isso. A foto antes e depois, ela não mostra o quão de saúde você perdeu, o quanto de sacrifício você teve para aquilo. Então, uma foto antes e depois, onde você não consegue ter transparência sobre tudo que foi feito, não é uma propaganda enganosa? É uma propaganda enganosa. É muito fácil encontrar esse tipo de conteúdo e fazer marketing de alimentação em cima dele. Sendo que essa pessoa da foto, você não sabe o tratamento que foi utilizado nela e você não sabe o quão difícil foi para ela chegar nesse resultado final. Até mesmo tomando remédios, se fazendo de outras questões, às vezes escusas, suquinho do tangue e outras coisas. Então assim, a foto ela não mostra nada, ela só mostra o resultado final. Então toda a foto antes e depois, ela nada mais é do que uma propaganda enganosa de uma pessoa, de um profissional que literalmente não aprendeu o que é nutrição social, o que é alimentação que a gente come por meio do social. É isso. Tem mais coisas para falar? Tenho, muito mais. E tem gente que me chama de prolixo, mas na verdade o assunto é profundo. Então é só, beijo em todos, fique com Deus, bebam água, reutilizem copos, principalmente copos bonitinhos como esse. Vejam vocês no espelho. Se você quer foto de antes e depois, use foto de antes e depois sua, do espelho. Se olha no espelho, acorda de manhã, se olha no espelho, fala caralho, tô bonito pra caralho. E é isso aí. Beijo em todos.